Meus queridos irmãos, nós vamos iniciar o nosso culto ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Eu quero, com alegria, mais uma vez, juntos, renovados, debaixo da graça de Deus, debaixo da bênção de Deus, cumprimentar a todos com a graça e a paz. Amém? Amém, com bastante alegria, nós estamos de volta aqui e dando continuidade ao nosso culto, no sentido de que a todo tempo, sempre nós estamos cultuando a Deus, em nossos lares, em nossas casas, com as nossas famílias, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com os nossos atos. Talvez você, seu culto doméstico, seu culto particular, são formas de cultos. São formas de cultos. Mas quando voltamos para cá, para a casa do Senhor, quando estamos juntos e sempre estamos enfatizando, lembrando isso ao teu coração, a importância do culto presencial, principalmente por causa disso tudo que tem acontecido, dessa pandemia que falamos tanto e ainda estamos falando, estamos em meio a essa pandemia. A importância de voltarmos, virmos para a casa do Senhor e juntos, com alegria, com inteireza de coração, prestarmos um culto ao nosso Senhor, ao nosso Deus, amém? Que nos salvou. Grandes e admiráveis são as tuas obras, diz lá em Apocalipse 15. Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e nem glorificará, e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Abramos as nossas Bíblias no Salmo 8. Salmo número 8, e nós vamos prestar atenção na leitura desse salmo também, onde somos convidados, onde somos convocados por Deus para adorarmos ao Senhor, com alegria, inteireza de coração, com sinceridade, quebrantamento. Salmo número 8 diz assim, diz a palavra do Senhor, Salmo número 8. A glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos, de crianças e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o no momento por um pouco. Menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Agora vamos ler todos juntos, bem bonito, o verso 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico e em toda a terra é o teu nome. Amém. Presbítero Sidney, por gentileza, faça uma oração, por favor, de invocação e adoração a Deus. Obrigado, irmão. Vamos orar. Amém, Senhor. Amém, Senhor Deus.
Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor Jesus. É verdade, Deus. Amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Sim, Jesus. Amém, ó Deus. Amém, Senhor Jesus. Verdade, Jesus. Assim, Senhor Jesus. Aceita, Senhor Jesus. Amém, ó Pai. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Sim, ó Deus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Sim, ó Deus. Verdade, Jesus. Amém, Senhor Jesus. Sim, Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Ainda em pé, cantemos um belíssimo hino, meus irmãos, que certamente ao cantar esse hino você lembrará da obra que o Senhor fez na tua vida e tem feito, obviamente. Que hino belo, é o hino 334, a conversão, que diz lá que em cegueira um dia nós estávamos, e perdidos estávamos vagando, longe, longe do meu Salvador. Esse hino ele é tão lindo que também nos dá vontade de emocionar, da gente ficar emocionado. Mas da glória desceu, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Canta forte esse hino. E também tem tudo a ver com aquilo que nós vamos falar daqui a pouquinho, do recado de Deus para nós. A conversão 334. Cantemos juntos com alegria. Canta bem forte, bem bonito. Eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Já ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe Cristo Jesus. Sou seu, me fiz converter-me, não quis ao Senhor que por mim morri na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei.
apressado fugi, em Jesus me escondi, ai abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Que ditoso então foi o meu coração conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Os irmãos podeis assentar, me abra sua Bíblia, por gentileza, assentados reverentemente, com atenção, com a mesma atenção. Abra sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 1, versos 5 até o 10, e a gente continua no capítulo 2 até o 6. Primeira carta de João, capítulo 1, versos 5 ao verso 10, o capítulo 2 até o verso 6, nós vamos fazer esta leitura alternada. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos, olha que coisa bonita, os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém, irmãos. Vamos curvar as nossas cabeças, meus irmãos queridos, fechar os nossos olhos, ter um momento íntimo, particular com Deus, principalmente agora, meus irmãos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda a injustiça. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Nossa irmã Márcia estivesse quebrando agora o silêncio com uma oração representativa de contrição. Vamos orar com a nossa irmã. Nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem guardado, Senhor, as nossas vidas. Tem guardado, Senhor, a nossa igreja, os nossos irmãos, ó Pai. Colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas imperfeições, ó Pai, e pedimos diante de Ti o Seu perdão, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor, porque pecamos e, às vezes, Senhor, nos esquecemos que o Senhor está diante de todos e de tudo. Amém, ó Fique Deus. conosco, Senhor, neste momento, abençoe a Tua palavra que vem de encontro ao nosso coração, Pai. Nós te agradecemos mais uma vez, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos também, mais uma leitura da palavra do Senhor, lá em Colossenses agora, irmãos. Vamos ficar em pé e depois em seguida eu chamo a equipe de louvor para continuarmos louvando ao nosso Deus. Colossenses capítulo 1, versos 13 a 23. Esse texto também é um texto muito forte, maravilhoso, que fala da excelência da pessoa e da obra de Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 13 a 23. E também nós vamos fazer de forma alternada. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, para o reino do Filho do seu amor. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Permaneça em pé, por favor, se possível, e vamos louvar a Deus, equipe de louvor à frente, e nós vamos continuar louvando ao nosso Senhor. E a palavra do Senhor.
louvar com bastante alegria. De quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. Mais precioso que vem do nosso Senhor
uma tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o
tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado por esse momento, por estarmos na Tua casa, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de nós acordarmos mais um dia. Amém, amém, queridos irmãos. Por favor, meus queridos irmãos, chegou o momento que o Senhor vai falar aos nossos corações, irmãos. Tem falado, nós, desde o início do culto, mas agora, mais uma vez, eu queria pedir para que você abrisse a sua Bíblia, lá na primeira carta de João. Agora é o capítulo 5. Capítulo 5, do 1 ao 5. 1 João, capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5, versos de 1 a 5. Diz assim o texto, a palavra do Senhor. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, obrigado, Jesus, pelo momento que já tivemos privilégio, Senhor, de cultuarmos o Senhor. Privilégio, Senhor Jesus. Dá-nos sempre a noção disso, Senhor. Os nossos irmãos lá no Antigo Testamento não tinham esse acesso direto, ó Pai. Tinham que ficar esperando. E aqui, Senhor, nós temos o privilégio, quando retornamos para a igreja, o culto presencial, prestarmos esse culto ao Senhor. E agora, como cantamos, Senhor, esses cânticos belíssimos, para a honra e glória do Senhor, assim como a corça, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Temos fome e sede de Ti, Senhor. Como cantamos também, a alegria está no coração, Senhor. Se alguém está triste agora, em nome do Senhor Jesus, renova com o poder da Tua palavra. Toma conta de mim, Senhor. Tem misericórdia da minha vida na exposição da mesma. E edifica a Tua igreja em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, coloque de lado, vamos fazer uma reflexão todos nós. Coloque de lado por um momento o tempo que você tem de crente.
Esqueça por um momento, por alguns minutos, de quem você é filho. Ou seja, a sua linhagem histórica. Eu e você. Coloque de lado por um momento, se você tem pouca ou muita experiência cristã. Tudo que você já fez para Deus, a sua devoção, a sua piedade, o seu esforço, a sua obediência, a sua folha de serviço espiritual. Coloque um pouco de lado agora. E pense, particularmente para você e eu. É para você, não é para o outro. Se você morrer hoje, a semana que vem, daqui até o final do ano, ou o próximo ano, nós não sabemos. Deus é que sabe. Você tem certeza da sua salvação? Não precisa responder. Você tem certeza? Eu também. A pergunta é para mim. Nós. Reflexiva. Você tem certeza que vai passar a eternidade com Cristo? Onde? Ou em quem você tem se fiado? Em quem você tem se fiado? Por favor, meus irmãos, não quero colocar medo em ninguém, em hipótese nenhuma. Não quero colocar terrorismo. Meu objetivo, meus irmãos, à luz das Escrituras, sola Escritura, somente a Escritura, é levá-lo ao autoexame. E vou lhe dizer por quê. Marca aí esse texto que lemos. Vai para, por favor, esse texto é importante. Todos. Segunda carta de Paulo. 2 Coríntios capítulo 13. 2 Coríntios capítulo 13. Leiamos juntos esse texto. Depois você volta para a primeira carta de João. 2 Coríntios 13, verso 5. Todos juntos, guarde esse texto no coração. 2 Coríntios 13, 5. Vamos todos juntos? 1, 2, 3. Examinai-vos a vós mesmos. Estais na fé. Que Jesus Cristo está em vós? Se não, forte, muito forte. Agora volta para o texto, mas não esqueça desse texto. Portanto, como falamos, meu objetivo não é meu objetivo. É o objetivo sempre de Deus em nós. Ou seja, ou Jesus Cristo está em mim, ou Ele não está. Vai acompanhando o raciocínio para João aqui. Irmãos, não existe meio termo na Bíblia. João também ensina isso nesta carta, que não existe crente em cima do muro, não existe crente morno, não existe crente nominal. E se existe, e se o crente é nominal, alguma coisa está errado com ele ou com ela. Meus irmãos, João escreveu esta carta, preciosa carta, destinada aos crentes daquela época e para nós. O propósito, presta atenção também nestas questões de escreveu e o propósito. Escreveu para quem? Para crente e é para nós. O propósito de João escrever esta carta, de novo, não era colocar medo, mas alertar aqueles crentes
e te alertar também, e mostrar a diferença entre aquele que pertence a Deus e aquele que não pertence. Meus irmãos, João, ele é enfático. Se você em casa marcar no relógio, você acha que lê esta primeira cartinha, a primeira, a segunda, a terceira, mas você pode até marcar no relógio, acho que você vai ler em 10 minutos. Mas ela tem muito conteúdo, ela é profunda. Por quê, pastor? Porque João é enfático, direto, categórico, confrontador. Ou o crente está na luz, ou ele está nas trevas. E nós lemos o capítulo 1, ele não tem meio termo. João não alisa. Talvez, meus irmãos, nos dias atuais, trazendo para os nossos dias, jamais negue a divindade de Cristo. Por quê, meus irmãos? Porque na época, uma questão contextual, mas importante para a gente lembrar. Na época de João confrontou hereges extremamente perigosos. Heresia é perigosa. Heresia destrói igreja, destrói crente. João enfrentou hereges extremamente perigosos que negavam a divindade de Cristo Jesus. Ou seja, eles negavam que Jesus Cristo era Deus. Um tal de gnosticismo. Hoje, meus irmãos, em nossos dias, estas mesmas heresias estão presentes em muitas seitas. Estão espalhadas aí fora, estão pulverizadas. Mas talvez, meus irmãos, com outros nomes, com outras roupagens. Portanto, a mensagem de João é extremamente contemporânea e se concentra em revelar a pessoa e obra de Jesus Cristo, como lemos lá em Colossenses. A pessoa e obra de Jesus Cristo como Filho de Deus. Ou seja, meus irmãos, o objetivo de João, e para nós também, é lembrar, e João naquela época revelar, como mostra claramente nesta carta, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o próprio Deus. E como nós estávamos falando há pouco, talvez muitos hoje não neguem, jamais neguem a divindade de Cristo. Jamais neguem. Muitos crentes, talvez, não sei se eu coloco isso entre aspas ou não, creem que de fato Jesus Cristo é o Filho de Deus e o próprio Deus. Não negam isso. Entretanto, meus irmãos, não evidenciam a verdadeira conversão. E não têm Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Não negam. Acreditam. Acredito sim na divindade de Cristo, está tudo bem. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o próprio Deus, sim. Entretanto, não evidenciam a sua verdadeira conversão. E nesse sentido, meus irmãos, eu quero convidar você a meditar sobre o seguinte tema nesta manhã: evidências da verdadeira conversão. É por isso que cantamos o hino, é por isso que cantamos os louvores, é por isso que os textos são dirigidos para esta hora. Evidências da verdadeira conversão, não para te colocar medo, mas para te alertar, para me alertar, para fazermos cada um de nós o autoexame, como nós lemos na palavra de Deus. A primeira evidência da verdadeira conversão é crer em Jesus Cristo. Esta é a primeira evidência. Como logo no primeiro versículo você pode observar, 1 João capítulo 5, verso 1, nós vemos isso. E a Bíblia mostra isso.
O crente verdadeiro que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. O crente de verdade, o crente verdadeiro, que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E aqui você pode observar, se você ler bem rapidinho, você vê aqui uma certeza. Temos aqui uma certeza, não uma dúvida. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Olha a importância de se ler com atenção. Mas você dirá assim, pastor, não é redundância crente verdadeiro? Falar em crente, esse termo crente, não pressupõe ser crente verdadeiro, pastor? Deveria. Mas não necessariamente deveria. Porque crente verdadeiro, estou usando pleonasmo aqui, não. Meus irmãos, a questão é que milhares de pessoas, e eu estou falando milhares, eu estou ampliando. Nós não entramos em julgamento, nós temos que olhar para o nosso coração, para a nossa vida. Autoexame. Milhares de pessoas espalhadas em tantas igrejas dizem serem crentes, dizem que creem, dizem terem fé em Jesus Cristo, como nós falamos, não negam a divindade de Jesus Cristo, dizem com todas as letras. Está cheio de crente assim. Mas Tiago, meus irmãos, Tiago diz algo perturbador, que nos ajuda a refletir também. Sabe o que ele fala? Sabe o que Deus fala por boca de Tiago? Até os demônios creem e tremem. Até os demônios creem e tremem. Sabe o que isso significa? Que existem tipos de fé que não evidenciam ou não evidencia a verdadeira fé em Jesus Cristo. Portanto, não é tão simples assim, não é tão simplório assim. O cerne do problema, meus irmãos, em geral, não é de entendimento. O cerne do problema não é de entendimento teórico, mas é prático, não é entender. O cerne do problema é espiritual. Crer em Jesus Cristo não se reduz em acreditar intelectualmente em determinadas doutrinas. Eu tenho que acreditar, é claro que sim, mas não se reduz a isso. Antes é ter uma fé que se expressa de maneira prática, visível e concreta. Meus irmãos, o grave problema, e eu coloco adjetivos fortes, porque eu entendo ser grave, porque a Bíblia mostra para nós isso, é que muitos que frequentam igrejas de todo tipo, de todo gosto, ou não frequentam, quem sabe? Muitos que frequentam ou não frequentam. Talvez como já falamos alguns sermões atrás, desigrejados. Muitas destas pessoas alegam ter muita fé, alegam ser um bom crente. Eu sou um bom crente. Gostam de ir para o culto, gostam de ir para a igreja, gostam de participar e se envolver nos trabalhos da igreja, gostam de ouvir sermões, gostam de apreciar grandes pregadores. E se emocionam no louvor, e se emocionam em ouvir grandes corais. E pasmem os irmãos, gostam de Cristo,
gostam de Cristo, têm uma simpatia por Cristo. Aí você me diz, mas qual o problema, pastor, de gostar de grandes pregadores? Não tem nenhum problema. Mas então qual a raiz do problema? O problema, meus irmãos, é que muitos são crentes nominais. E de novo, não é? A avaliação é para nós, sempre para nós. Mas essa é a grande realidade. Crentes nominais dentro das igrejas, e tantas igrejas evangélicas brasileiras e do mundo. Crentes que não foram regenerados. Esse é o problema, a raiz do problema está aqui. Dizem, falam, não negam a divindade de Cristo, como os gnósticos. Mas não foram regenerados, não nasceram de novo. Crentes que não foram transformados, ou seja, meus irmãos, crentes que estão indo para o inferno. Até os demônios creem. Tiago 2,19. Até os demônios creem e tremem, mas não vão se converter. Jamais. Esta é a raiz do problema que o Senhor colocou no meu coração para trazer para todos nós. A primeira evidência da verdadeira conversão, não é para ser com medo, mas convicto disso. Não da tua convicção humana, não da minha, mas da convicção que eu vou falar aqui, a convicção do Espírito Santo de Deus. É você sair com esta alegria renovada em teu coração. Não é para você ficar desanimado, mas perceber, meus irmãos, que as evidências da verdadeira conversão estão amparadas nas Escrituras. E aqui nós destacamos 3, essa é a primeira: crer em Cristo. O que identifica o verdadeiro cristão é a fé, sim, em Jesus Cristo. É crer, sim, que Jesus Cristo é o Messias, é enviado por Deus para ser o meu Salvador, o seu Salvador. O que identifica o verdadeiro cristão é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o próprio Deus. Fundamental isso. Mas entender isso, de que o Senhor Jesus veio para morrer por mim, isso muda tudo. A minha forma, o meu conceito, a minha forma de viver, a minha maneira de viver. Ele é o meu Senhor. Aliás, meus irmãos, o assunto dominante do Evangelho de João, aqui nós estamos na carta de João. O assunto dominante do Evangelho de João é o propósito de escrever o seu Evangelho. Olha o que diz esse texto tão maravilhoso lá em João 20:31. É para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Esse é o assunto dominante, meus irmãos, das cartas também, mas do Evangelho. Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Portanto, meus irmãos, quem crê e confessa a divindade de Jesus Cristo demonstra que é nascido de Deus. O texto é claro, que Deus o gerou pelo poder regenerador e transformador do Espírito Santo. Em outras palavras, meus irmãos, quem crê e confessa a divindade de Cristo Jesus, tem o Filho. Agora presta atenção nesse versículo aí mesmo. Você está com a sua Bíblia aberta, 1 João capítulo 5, olha o verso 12. Por favor, meus irmãos, olha que forte é esse verso. Eu queria que a congregação toda lesse. 1 João 5,12. Por favor, leia esse versículo. Aquele... Portanto, meus irmãos,
Quem crê e confessa a divindade de Cristo Jesus demonstra que é nascido de Deus. Que Deus o gerou pelo poder regenerador do Espírito Santo. E quem crê e confessa a divindade de Jesus Cristo tem o Filho. Presta bem atenção. Por isso, meus irmãos, a ideia de crer, claro que sim, temos que crer. Mas vai muito mais além. E que isso não depende de nós. É graça, tudo é graça. Mas perceba, meus irmãos, aqui como isso é muito sério. Aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem um filho não tem a vida. Você nota que João, ele não tem meio termo? Ou é ou não é, como falamos? Ter o filho, sabe o que significa? Conhecer o filho, conhecer Cristo. Ter o filho, sabe o que significa? Ter intimidade com Jesus Cristo. Ter comunhão, sabe o que significa ter aquele que tem um filho? Significa andar nele, permanecer nele. Meus irmãos, ter o filho se resume em estar unido com Cristo. Ou seja, meus irmãos, e esta união é estabelecida pelo Espírito Santo de Deus, na ocasião da sua regeneração. Note, meus irmãos, a importância e a profundidade disso. Portanto, meu irmão e minha irmã, se você crê que Jesus Cristo veio para te salvar, se você crê que Jesus Cristo perdoou todos os seus pecados, e você se arrependeu, se você se fia ou confia tão somente no sacrifício de Cristo por você, fique certo de uma coisa. Fique certo de uma coisa. Não tenha medo ou dúvida. Por quê? Porque quem lhe dá esta convicção a você e a mim, quem te dá esta convicção interna é o Espírito Santo de Deus, que testifica isso. Que você tem um filho, que eu tenho um filho. Isso, de novo, não parte de nós. Não conseguimos produzir isso. Mas a importância disso, meus irmãos, torna-se no fato de que a primeira evidência de ser um verdadeiro crente, a primeira evidência da verdadeira conversão, crer, claro que sim. Porque muitos creem, como falamos, muitos declaram, dizem, cantam, espalhados por todo o Brasil, mas vivem as suas vidas como se o Senhor nem existisse. Creem em Deus, não são ateus. Não são ateus, mas vivem como se Deus não existisse. Portanto, meus irmãos, creia nisso, fique certo disso, não tenha medo ou dúvida, porque quem te dá essa certeza a você e a mim é o Espírito Santo de Deus, que você tem o Filho, ou seja, que você está unido com Cristo. De novo, aonde? Na ocasião em que você foi regenerado, transformado, convertido. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E aí eu volto para Efésios capítulo 2, que você conhece esse texto. Só para fechar. Tenha essa convicção, mas não é baseado em você, nem em mim. Fique certo disso. Eu creio, Senhor.
obrigado, Senhor. Você agradeça a Deus, obrigado, porque o Senhor me dá esta convicção. Você vai ticando, né? No sentido humano, você vai ticando, Senhor, obrigado. Eu não tenho essa condição de crer. Obrigado, porque o Senhor me salvou. É particular. O Senhor é o meu Redentor. O Senhor me salvou. Eu creio no teu sacrifício. Eu creio, Senhor, como único Deus. E eu me arrependo. Mas em segundo lugar, meus irmãos, não para por aí. A primeira evidência é crer em Jesus Cristo. A primeira evidência da verdadeira conversão. A segunda evidência é que todo aquele que foi nascido de Deus ama aquele que o gerou. Veja aí no verso 1 e 2. Vou ler mais uma vez. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. A segunda evidência, meus irmãos, como falamos, da verdadeira conversão, é que aquele que foi nascido de Deus ama aquele que o gerou. Ou seja, aquele que foi nascido de Deus, o crente de verdade, ele ama a Deus. Em primeiro lugar. E consequentemente amará a todos os demais irmãos que Cristo também morreu por eles. Aqui é uma convicção, meus irmãos, não é uma dúvida. Temos aqui, meus irmãos, o resumo nesses 2 versículos, se você nota. Esses 2 versículos temos um resumo da lei de Deus, está lá nos evangelhos. O primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força. O segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, a despeito das nossas fraquezas em amar a Deus e aos irmãos, às pessoas, a boa notícia, meus irmãos, é que aquele que é nascido de Deus, não tem meio termo, aquele que se converteu, ama a Deus e a seu irmão. Sabe por quê? Porque o amor a Deus e a seus irmãos estão inseparavelmente ligados. Não somente João diz isso, mas a Bíblia diz isso. O amor a Deus e aos irmãos não tem como separar. Nós amamos os irmãos, nós nos amamos, não porque haja neles alguma coisa atraente, mas porque foram gerados por Deus, assim como também nós fomos. Você entende por que nós devemos nos esforçar para isso também? Mas por que você ama o teu irmão do lado direito e esquerdo? Ou na frente ou atrás? Por que você devemos amar? Porque alguma coisa atraente você vê? Não! Porque ele ou ela foi gerado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, como você também foi. Talvez você tenha dificuldade de gostar do jeito de alguma pessoa. Talvez você tenha dificuldade de gostar do jeitão de alguém, seja onde for, não estou falando aqui dentro de igreja. E isso talvez, meu irmão, minha irmã, te bloqueie em você conseguir se aproximar dessa pessoa. Mas eu quero dizer e encorajar você que você continue orando por este ou por esta, que de repente você tenha alguma dificuldade. Ore, para que Deus promova um encontro, não sei. Mas acontece, meus irmãos, não deveria. Vivemos em comunidade, somos diferentes, porém temos o mesmo alvo. Isso que é maravilhoso e extraordinário. Talvez você já tenha passado por uma triste frustração. Talvez você já tenha, meu irmão, minha irmã, passado por uma decepção com alguém tão grande que te bloqueou a tua mente.
e você não consegue. Eventualmente, meus irmãos, eventualmente, sabe que a palavra eventualmente significa de eventual, de evento. Evento é evento. Eventualmente acontece eventos, então deve ser eventualmente. Precisa ser assim, meus irmãos. Mas eventualmente o crente se decepciona com um outro crente em nossos relacionamentos entre irmãos. É natural acontecer isso. Quer dizer, como falamos, não deveria. Vamos nos esforçar, meus irmãos, para que isso não ocorra. Sabe por quê? Porque nessa mesma linha, o apóstolo Paulo diz assim lá em Romanos 12, 18. Se possível, quanto, não é quando. Quanto traz a ideia de quantidade. Quanto depender de vós, tenha paz com os homens. Romanos 12, 18. Acontece, meus irmãos, somos diferentes, mas, agora preste bem atenção, voltando para João. Essas diferenças que eventualmente ocorrem, não podem ser expressas em ódio. Foca nisso. Não é nem questão de ser expresso, não podemos nem acolher no coração, é claro que sim. Se tem alguma diferença eventual, ok, vai tratar com a pessoa, sentem juntos, se é da família, peça perdão, roga a Deus, abençoe aquele irmão, ore por aquela irmã, não nutra rancor, não nutra ódio. É alguma coisa que você não concorda, irmão, somos diferentes, mas temos o mesmo alvo. Acompanhe o raciocínio da palavra de Deus da boca de João. Este foi nascido de Deus, esta foi nascida de Deus, assim como eu também. Cristo morreu por ele, Cristo morreu por ela. Meus irmãos, quanto a essa matéria do amor, e eu queria, por gentileza, que você acompanhasse esses versículos, aí na carta. Sabe por quê? Porque quanto a essa matéria do amor aos irmãos, João, eu disse acima, no início, ele não adula, ele é forte. Às vezes, lê a cartinha de João, a gente arrepia. Eu vou dizer por quê. É maravilhosa a cartinha de João, rapidinho você lê em 5 minutos. Mas ela dá uma paulada na gente, irmãos. Irmãos, João diz que quem não demonstra com atitudes práticas o amor pelo irmão, ainda está em trevas. Lembra disso? João, ele faz contrastes, não tem meio termo, ele é direto e contundente. Não ama, odeia, está em trevas. Para João, não amar o irmão, ou não amar a quem quer que seja, era o mesmo que odiar. E é o mesmo que odiar. João não usa meio termo. Qualquer pessoa que afirma estar na luz de Deus, mas que continua a alimentar ódio contra o seu irmão, contra a sua irmã, demonstra só uma coisa, que está em trevas. Agora, por favor, capítulo 2, primeira carta de João. Se você está interessado nisso, volta para a primeira carta de João, que eu acredito que todos deveriam, para pedir graça de Deus. Olha isso, irmãos, nós lemos o capítulo 1, o verso 5 até o verso 10, do 2 ao 6. E agora eu quero que você aí mesmo no capítulo 2, leia, vamos ler todos juntos, o 9 até o 11. 1 João 2, 9 a 11, vamos lá? 1, 2, 3. Aquele que diz e odeia seu irmão, aquele, porém, que odeia ao seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, lhe cegaram os olhos. Agora, capítulo 3, verso 15 e 17. E 18. Capítulo 3,
verso 15, 17 e 18. Vamos lá? Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida. Agora o verso 18, não, 17 também, o 17, por favor. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o coração, como pode? É uma pergunta, sabe o que é uma pergunta retórica? É uma pergunta assim, se João estivesse pregando aqui, como pode? E a gente fica quieto e diz, não pode. É uma pergunta retórica, não tem resposta. A resposta aí não pode. Como pode permanecer o amor de Deus nesse crente que diz que fala de boca? E ele mesmo fala aqui, veja aí no verso 18, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Agora o último texto, 4:20. Por favor, os irmãos, 4:20, vamos lá? 1, 2, 3. Se alguém disser e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, não pode amar a Deus a quem não vê. Então são textos fortes que nós temos aqui, que causam assim, não espanto, irmãos, tenho certeza disso. Não é um terrorismo, não, tenho certeza absoluta disso. Mas causam um impacto. Pelo menos isso, eu tenho certeza que causa um impacto no teu coração e no meu também. Autoexame, irmãos. Eu gosto de sempre passar em João. Eu gosto de sempre estar passando em João. A minha leitura devocional está lá em Salmos. Eu vou lendo, leio a Bíblia inteira, depois volto de novo. Mas eu não fico, eu tenho que chegar logo no texto que eu preciso. Ou para pregar, ou... Então, além da minha devocional, João é uma... Sempre lembrando. São textos fortes, meus irmãos. E João fala. O ódio ao irmão, ele pode também, meus irmãos, se manifestar de muitas formas. Como essa que lemos, ele pode se manifestar de fechar, daquele que fecha o coração ao ver o seu irmão padecer necessidade. Essa é uma forma. Como pode permanecer nele o amor de Deus, como lemos? Mas também, meus irmãos, o ódio ao irmão, ele pode se manifestar pela indiferença. Meus irmãos, o ódio ao irmão ou à irmã, ele pode se manifestar pelo menosprezo, pela risadinha, e aí depende do coração, porque da risada, rir não é nenhum errado, não é errado, não é pecado, sermos alegres, felizes, mas é o que está no coração. Mas quem sabe, por uma risadinha no canto da boca, menosprezo, zombaria, preconceito, calúnia, maledicência. Olha os desdobramentos do ódio. Não é só aquilo que nós sabemos, daquilo que não devemos fazer, ou devemos fazer, com relação ao necessitado. Mas a questão é muito abrangente, meus irmãos, a lista é grande. Mas nós devemos ficar com isso que Deus nos fala por boca de João. Não é uma dúvida naquele que é nascido de Deus, aquele que, você tem dificuldade, eu também tenho, é diferente. Mas a palavra de Deus não nos dá dúvida, aquele que é nascido de Deus, ele ama a Deus. Às vezes está meio capenga, não pode estar morno. E ele ama o seu irmão, porque ele compreende isso, não por ele mesmo, mas pelo poder do Espírito Santo, e ele vai crescendo, é o crescimento espiritual, isso faz parte da santificação, ele vai entendendo, puxa, eu preciso amar o meu irmão, cada vez mais, mesmo ele tendo um jeito diferente do meu jeito. Mas o último, meus irmãos, a terceira evidência da verdadeira conversão, é que todo aquele que foi nascido de Deus, vive um estilo de vida de obediência a Deus. Você veja aqui, meus irmãos, que a primeira é crer, sim. A segunda é amar a Deus e ao seu irmão.
Veja as questões práticas. E a terceira é obediência a Deus. É um estilo de vida de obediência a Deus. Versos 2 e 4, como nós lemos aí. Verso 2 e 3, não é? Porque este é o amor de Deus, verso 3, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. A prática dos mandamentos de Deus é a evidência pela qual conhecemos que amamos os irmãos e a Deus. Somos falhos. Mas veja, meus irmãos, não há dúvida. É uma evidência que amamos a Deus e aos nossos irmãos. Meus irmãos, na palavra de Deus, Deus não está interessado em relacionamentos superficiais ou eventuais e nem medíocres. Ele não quer isso nem de você e nem de mim. Deus deseja que venhamos a conhecê-lo intimamente. E conhecer a Deus implica aprender dele, na sua palavra, amar a Ele, amar a sua palavra e se esforçar em fazer a sua vontade. E nesse sentido, meus irmãos, o povo de Deus amando a Deus, amando a palavra, os seus mandamentos não são penosos, e penosos tem mesmo a ideia aqui de pesados. Os seus mandamentos nesse sentido não são penosos, mas são prazerosos. Porque foi nascido de Deus. Porque ama a Deus. Porque crê em Jesus. Porque ama o irmão. Porque ama a Bíblia. Não significa que vamos conseguir entender tudo, nada disso. O amor de Deus e o prazer em se deleitar na palavra de Deus e nos esforçar, meus irmãos, em praticá-la, tornam os mandamentos leves, suaves, não arrastados, nem enfadonhos e nem pesados. Sabe aquele... Já teve momento na sua vida que você, quem sabe, veio para a igreja, ou já leu a Bíblia, ou de forma arrastada. É horrível isso. Deus não quer isso. Deus não quer isso de nós, meus irmãos. A Bíblia é clara, os mandamentos do Senhor não são penosos. Tudo é graça, claro que sim. Se não for a manifestação da graça de Deus, não vamos conseguir. Mas é graça de Deus. Porque de acordo com aquilo que nós estamos vendo, à luz de 1 João capítulo 5 e da Bíblia, nascido de Deus, o Senhor Deus dará as ferramentas necessárias para continuarmos firmes e torná-los leves e não arrastados. E as evidências, meus irmãos, da verdadeira conversão traz resultados maravilhosos. E aí nós observamos no verso 4, que nós recebemos dia a dia poder para vencer as forças das trevas, do mundo e do pecado. Veja aí, meus irmãos, verso 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Meus irmãos, essas são as evidências da verdadeira conversão, que traz esses resultados, essas bênçãos sólidas, convictas. Erramos, falhamos. Vencer as forças das trevas, meus irmãos. Vencer o mundo, a concupiscência do mundo e do pecado. Está aqui, meus irmãos, a força que o Senhor nos dá para isso, a graça do Senhor. Por exemplo, meus irmãos, os heróis da fé, registrados em Hebreus 11, eram pessoas comuns e pecadoras. O que levou a conquistarem vitórias, quando a gente pega aquela relação toda de Hebreus capítulo 11, aludindo ao Velho Testamento. Sua fé, meus irmãos, sua confiança em Deus,
A sua fidelidade contínua à palavra de Deus é o que os levaram às grandes vitórias. Você pode observar isso claramente. Esta é a vitória que vence o mundo, diz João, a nossa fé. Agora, meus irmãos, é preciso entender que João não está tratando de uma fé genérica. De novo, vale lembrar isso. Porque no início do sermão falamos quantas pessoas creem de forma genérica e não podemos julgar. Está dizendo que crê? Quem sou eu para dizer que não crê? Quem somos nós? Mas João e a palavra de Deus não trata sobre uma fé genérica. João não está tratando de uma fé mística. João não está tratando de uma fé mágica. Nem mesmo um pensamento positivo, nada disso. Meus irmãos, a vitória que vence o mundo, a vitória que vence o pecado, a vitória que vence as forças das trevas sobre aqueles que foram nascidos de Deus, é a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é o próprio Deus. E veja aí no finalzinho do verso 4. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Cristo, o Filho de Deus? No início do sermão eu pedi para que você e eu fizéssemos uma breve reflexão, um exercício mental, para deixar de lado algumas coisas, agora mesmo. Para deixar de lado o tempo de crente que nós temos, com muita experiência ou com pouca experiência. Meus irmãos, é claro que todas essas nossas atividades espirituais ao longo da nossa vida cristã, todas as atividades espirituais, têm o seu grau de importância, sim. Mas presta bem atenção nisso. Nenhuma delas são capazes de nos levar para o céu. Nenhuma das nossas obras, por melhores que elas sejam, podem nos salvar. As nossas obras não nos salvam. Por isso que crer em Jesus Cristo não se reduz num crer intelectual. Vai mais além do que isso. E você observou, no mínimo, essas 3 evidências do verdadeiro crente, da verdadeira convicção. São importantes todas as nossas atividades? Claro que sim, como falamos. Não, e você sabe disso, mas só para lembrar, não somos salvos pelas nossas obras, mas sim para as obras, sim, no sentido de para fazermos, para realizarmos, mas nós não somos salvos pelas obras. Sabe por quê, meus irmãos? Isaías 64, verso 6, diz algo também forte, muito forte. Os nossos melhores atos de justiça são como o trapo da imundícia. E Paulo deixa isso bem claro em Efésios 2, que lemos. Efésios 2. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Agora o verso 10 diz assim, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Aí sim. Para isso deixar isso bem claro em nossos corações, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Mas também, meus irmãos, temos um texto maravilhoso, que mais um pouquinho de paciência, nós estamos encerrando, que está lá em Filipenses,
capítulo 3, eu vou ler para os irmãos esse texto. E nós devemos refletir onde estamos nos fiando. Lembra disso da pergunta no início da mensagem? Onde você está confiando? Em quem você está confiando? Olha o que diz Filipenses 3, verso 3 a 9. Ouça, se você tiver com a Bíblia aberta, acompanhe. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, não confiamos na carne. Filipenses 3. Olha o que ele diz no verso 4, bem que eu poderia confiar também na carne. Ou seja, em tudo, nos esforços, nas obras. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele começa a dizer a relação. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha o que ele está dizendo. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. 2 textos especiais, tem muitos, Efésios 2 e Filipenses 3, de 3 a 9, meus irmãos. Irmãos, a mesma graça que salvou o apóstolo Paulo, que servo de Deus. Gosto muito de ler Paulo. A mesma graça que salvou Paulo, salvou um dos ladrões da cruz. A mesma graça que salvou Paulo, salvou o ladrão da cruz. A mesma graça. A mesma graça. Que as evidências, meus irmãos, da verdadeira conversão façam parte dia a dia. Claro, não tenha dúvida disso, não é? Mas é um alerta. A palavra de Deus nos diz isso. Examinai-vos. Que essas evidências, creia e confie tão somente no sacrifício de Jesus. Pastor, eu creio, mas é exatamente isso. Se alguém te perguntasse para você, você é crente? Você é cristão? Sim. Por que você é cristão? Porque eu creio que Cristo veio me salvar, porque Cristo morreu por mim. Eu creio que Cristo é o meu, que Cristo morreu por mim, eu me arrependi. Eu creio, Ele me arrancou do pecado e do diabo. Não é só, claro, uma declaração, mas é uma certeza, uma convicção. Cristo morreu por você, é crer nisso. Ame a Deus e de todo o seu coração e se esforce em amar o seu irmão. Se esforce. E viva um estilo de vida de obediência a Deus. Viva. E que essas evidências dia a dia, que fazem parte do verdadeiro cristão, mas que cada vez mais cresça na tua vida. E saiamos daqui pensando, não com medo, mas na certeza, na convicção que Cristo me salvou, Cristo te salvou, Cristo resgatou a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Feche os seus olhos. Senhor, é forte essas palavras, Senhor. Eu te agradeço pela palavra que o Senhor colocou a começar no meu coração.
Mas em nome do Senhor Jesus, se alguém aqui está triste por alguma coisa, ou que percebendo nesse confronto do Senhor Deus, que de repente vai ficar esmorecido mais ainda, Pai, em nome do Senhor Jesus, traga isso na mente de cada um aqui, na mente de todos nós, essas evidências, ó Deus. Obrigado pela vida de João, obrigado por esta carta, Senhor. O Senhor nos confronta, Senhor. O Senhor nos alerta por Paulo, Senhor. Senhor Jesus, que possamos viver, nos ajude, Senhor, a viver essas evidências do verdadeiro cristão, da verdadeira conversão, Senhor. Abençoe cada coração, Senhor, anime, fortaleça a fé. E se alguém aqui, Senhor, se houver, porque o Senhor é que conhece os nossos corações. Se alguém aqui, Senhor, quem sabe tem sido um crente nominal, um crente de nome, um crente que gosta do Senhor, mas que não se rendeu ao Senhor Jesus, mas que não se arrependeu dos seus pecados. Senhor, em nome do Senhor Jesus, por favor, humildemente, que a graça do Senhor agora mesmo seja manifestada nessa vida, Senhor. E que se alguém está com dúvida disso, que saia daqui, Senhor, na convicção, na certeza de que se o Senhor chamar para a glória, este ou esta estará presente e passará a eternidade com o Senhor Jesus. A certeza, Senhor, porque nós não temos certeza no sentido de que vamos morrer, pode ser agora, pode ser o ano que vem. Mas obrigado, Senhor, porque a certeza que temos, oh Senhor, obrigado, não é gerada por nós, porque nós não temos forças. A certeza que temos, a convicção que temos, que ainda que o Senhor nos recolher, o Senhor nos levará para o Senhor, para a glória na Tua presença, na eternidade com o Senhor. E é essa certeza que o Senhor nos dá, por intermédio do Teu poder, do Teu Santo Espírito, que coloca esta convicção, que somos nascidos do Senhor. Fomos regenerados, transformados e convertidos pelo Teu poder, Senhor. E eu peço que esta convicção, esta certeza, o Senhor coloque, Senhor Jesus, relembre em todos nós, alegre os nossos corações, como cantamos, que seja uma alegria renovada hoje, Senhor, porque não há motivo muitas vezes de ficarmos cabisbaixos, reclamando e ingratos. Pelo contrário, Senhor, que em gratidão ao Senhor, possamos sim trabalhar para a honra e glória do Senhor, fazer no sentido das nossas obras que o Senhor mesmo estabeleceu na Tua palavra. Ó Deus amado, anima, Senhor, a todos nós, anima o Teu povo, manifesta a Tua graça em todos os sentidos, santificando, consagrando e salvando, principalmente quem ainda não tem essa certeza destas convicções, destas evidências. E eu te peço, em nome do Senhor Jesus, como ministro do Senhor. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, as consolações, o conforto e o poder do Espírito Santo, seja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos cantar.